Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Vídeo de hoje a gente vai fazer a master da track, da segunda track que a gente estava trabalhando na série de workflow. A ideia do vídeo não é ser um tutorial sobre os plugins que a gente vai utilizar, é mais para vocês terem uma ideia do que procurar quando vocês forem tentar fazer a master de vocês aí para eventualmente tocá-las ou para testar, enfim. É, Lembrando que o ideal é sempre vocês contratarem um profissional, no caso, né? Um engenheiro de áudio especializado em masterização, ajuda muito, no caso vocês forem lançar as tracks, provavelmente a gravadora já vai fazer todo esse trabalho. Então, é sempre muito bom ter esse serviço nesse sentido, porque a galera já é especializada nisso, tem equipamentos próprios para isso e fazem isso há muitos anos. Então, é muito trabalho envolvido para tirar um resultado bom, certo? Então, o que eu quero passar aqui para vocês é mais uma ideia de como vocês alcançarem um resultado legal com os plugins que vocês têm na mão. Eu, no caso, vou usar os plugins da UAD que eu tenho aqui, que é o que geralmente eu faço as minhas masters e faço a master da galera que vem conversar comigo. Tenho obtido bons resultados com eles, então acredito que com eles dá pra passar uma boa base. Vocês podem usar plugins similares no caso, né? Mas a função de cada plugin que importa e o que procurar ali enquanto a gente tá mexendo, certo? Basicamente, vamos tentar fazer a track passar disso. Sometimes we get in our ear, we start hearing that. Para isso, sendo que o resultado é sempre tentar manter a maior dinâmica possível da track, porque senão você pode puxar muito ali o volume dela e nisso acabar ela ficando muito comprimida, assim, acabar perdendo essa naturalidade, de certa forma, né? Que é muito bom de ouvir, o ouvido sente bastante isso. Então a gente vai tentar preservar isso, além do loudness, né? Que é uma coisa bem controversa aí nesses últimos tempos, pelo menos eu tenho observado, lido algumas coisas, né? Visto por aí, essa questão dessas plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud, YouTube, enfim, que eles acabam meio que comprimindo e limitando esse loudness, o volume da track a um certo padrão em loops. Então, isso varia muito também de plataforma para plataforma. Eu vou mostrar como eu geralmente faço o volume que eu tento alcançar, tentando manter a dinâmica. E aí não tenho muito o que fazer com relação às plataformas, né? Eu prefiro ter uma track só e acabar deixando ela nas outras plataformas, no caso, a plataforma que vai meio que definir esse volume, né? Não vou tentar fazer uma master para cada plataforma, no caso, digamos, né? Então, bom, sem mais delongas, acredito que é isso, galera. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Deixa eu curtir de vocês. Ativa o sininho pra vocês ficarem atentos aos novos vídeos que vão vir. Muita coisa nova vindo agora que a gente acabou essa série de workflow. Então, bora lá. Bom, aqui estamos, nosso querido Cubase. Como vocês podem ver, né, a track já tá masterizada aqui embaixo, já fiz a master dela, mas eu vou ir passo a passo com vocês como a gente chegou nesse resultado. Claramente dá pra ver o tamanho que aumentou muito, aumentou o volume dela, né, visualmente dá pra perceber isso. Enfim, como que a gente chegou lá que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu recomendo muito vocês pegarem uma track de referência, isso ajuda bastante. Eu peguei a track que saiu agora minha com o Kahana Deviant Force, pra meio que bater as masters, no caso. Ver se. Pra deixar similar nesse sentido, né? E ter uma referência é sempre bom pra saber onde mais ou menos você quer chegar. E além disso, a master, ela é. Como posso dizer? Ela não é pra você sair corrigindo coisas, certo? Não existe esse negócio, você vai, deixa pra arrumar na master, isso é uma coisa que vocês podem esquecer, caso alguém pense nisso ainda. A master ela serve basicamente para aumentar o volume da sua track e deixar ela comercialmente audível em todos os lugares, né? Você vai vender essa música, no caso, né? Você vai comercializá-la nesse sentido, vai tocar em todos os lugares. Então ela é boa para tocar no carro, para tocar no fone de ouvido, para tocar no PA gigante, no som da sala, em qualquer lugar. Então é para isso que serve, pra você meio que deixar esse padrão para ela tocar com qualidade em todos os lugares. Bom, dito isso, a gente já tem a nossa referência aqui, temos a track para ser masterizado, então essa aqui que vocês acompanharam tudo trampo, né? Como vocês podem ver, a mix dela até
tá boa, né? A gente foi passo a passo por ela, então eu preferi vocês trabalharem bastante na mix, chegar aqui na hora de masterizar com a track sólida, algo que você não vai nem pensar em ter que mudar muito, pra você nem ter tanto trabalho assim na master, no caso, né? Só simplesmente tacar as coisas que vão ajudar, dar aquela realçada, aquele brilhinho extra, aquele ganho ali de uma certa frequência, para deixar tudo mais equilibrado de certa forma. É isso que você vai procurar aqui. Para isso, tem alguns plugins, né? No caso, que a gente vai utilizar, obviamente. Aqui eu tenho um chain que eu vou mostrar para vocês, eu vou no passo a passo abrindo eles. O primeiro que eu uso, geralmente eu começo assim, galera. Eu pego o limiter, tá aqui. Geralmente, vamos lá. Outra coisa que é super importante que vale a pena vocês colocarem também é um medidor de loudness, né? No caso, esse aqui é muito bom, que ele também mede a dinâmica. Então ele vai te dar o valor em loops e também vai te dar essa variação de dinâmica da track, né? Esse aqui é importante que ele é uma base do seu guia, vou começar por ele primeiro, acho que faz mais sentido. Uma coisa que eu não mostrei no vídeo passado, se alguém viu o vídeo de master passado, né, da primeira track, eu acabei não me atentando nisso, na verdade. Ele tem essa parte de settings aqui atrás, que é muito importante, ajuda bastante você ali na hora, né? Primeiro, tem aqui embaixo esse target loudness, né, que é o alvo, né, o volume que você espera que você vai alcançar com a sua master, né? Então eu botei menos 8 loops. É um volume bom pra tocar, eu acredito. Assim, vendo as outras tracks que eu recebi masterizada e tal, uma galera até passa disso. Eu acho que isso aqui é um volume ideal, ainda mais considerando, né, que muitas plataformas vão jogar isso lá pra baixo, provavelmente menos 14, 12 loops. Então, isso aqui, pelo menos pra pista e mesmo pra equilibrar junto com as tracks que já tem masterizadas, é um volume que eu acho bom. Aí fora isso, aqui pode deixar tudo mesmo no default que vem, no caso, né? Mas uma coisa importante, né, do Target Loudness aqui é esse True Peak que vocês estão vendo aqui, né? Esse True Peak é o quê? Imagina quando você tem você vai passar do meio digital para o analógico, né, que geralmente acontece. Então, se você tem alguma coisa que está sobressaindo disso muito, na hora que vai mudar, né, na hora que você vai fazer essa conversão, ele pode acabar dando um clipezinho, né? Então, você quer evitar isso. Então, aqui você tem seu True Peak, geralmente eu deixo 0.1, né? Menos 0.1, que é o valor que vocês vão ver que também que é a minha saída aqui do limiter, né? Então, aqui esse output trim aqui, ele meio que tá limando ali. Eu tô falando pro meu limiter que nada vai passar desse 0.1, né? Ele vai segurar ali. Além disso, nesse limiter aqui da Oxford, né? Da Sonox, ele tem esse True Peak aqui que ele consegue reconhecer e compensar, né? Então, porventura, caso alguma coisa acabe passando ali, ele acaba compensando esse ganho, né? Esse True Peak, estabilizando. Então, ele não deixa clipar de jeito nenhum, basicamente, né? Fora isso, a seção de jitter aqui, vocês não precisam mexer muito, a não ser que vocês estejam fazendo uma conversão, né? Vocês têm um áudio que esteja 32, você quer passar para 24 para... geralmente é para isso, 24 para 16, mas... Caso não, eu recomendo assim, vocês, do jeito que vocês pegarem a track de vocês, né? Vocês finalizaram, por exemplo, essa track tá 44.1, né? De sample rate e 24 de bit depth. Eu terminei, exportei essa track assim, então vou fazer exatamente o mesmo processo aqui na master. Então não vou ter essa questão do jitter, né? O jitter já tá selecionado 24 bits, que é o padrão dele, mas eu não vou precisar mexer em nada. O input, geralmente eu já começo dando um ganho de leve na track. Só para começar, já dar um pumpzinho assim, depois vou ajustando todo o restante do volume que eu preciso com os outros plugins, certo? Então aqui basicamente eu dei esses 2 dBs, ele tem essa curvinha aqui, esse enhance, que ele trabalha essa questão de loudness, né? Ele dá um pumpzinho a mais no volume da track. Eu posso mostrar pra vocês depois quando chegar no limiter de novo, né? Porque eu já passar por todo esse chain. Eu só vou fazer isso aqui bem no final. Basicamente eu comecei só dando esses 2 dBs de ganho, setando o threshold aqui pra 0.1 também, que é o limite que ele vai ficar com esse true peak. Ele vai reconhecer, esse true peak reconhece de acordo com o threshold que tá ali. E o trim aqui também, pra na track não passar desse ponto, certo? É isso que eu faço. Feito isso, a gente vai pegar e vai para o nosso primeiro plugin. Segundo, né, na verdade, mas o primeiro da chain, né? O limiter, como vocês podem ver aqui, ele é meu último, no caso, né? Agora eu abri esse Ampex aqui, a TR2, que é basicamente um simulador de fita. Ele dá uma saturada, né? Ele dá essa saturação de fita
Tem vários desses no mercado, obviamente, né? Basicamente, você vai trocando entre o tamanho da fita, né? Do rolo, a velocidade que ele roda, e isso vai adicionando características ao som. Nesse aqui, achei bem bacana. Vocês vão ver como no grave ele mal tocou, né? Ele subiu um pouquinho ali. Se vocês pararem para ver, eu vou abrir o Digicheck aqui também do lado para trazer o Digicheck para vocês acompanharem. Mas assim que eu ligar, vocês vão ver como ele vai dar um mini boost no grave, mas a maior parte, a parte mais importante é como ele vai dar essa sonoridade no médio e médio agudo, como ele vai trazer pra frente. Repara nos hats e nas caixas. Conseguiram sentir que dá uma enriquecida ali, né? Ele traz um pouquinho mais de harmônico, digamos assim, né? Eu achei bem bacana, não precisei mexer muita coisa. Ele tá no default dele aqui, sem muito segredo. Foi bem tranquilo, não precisei mudar muita coisa nele também. Bom, feito isso, aí a gente vai pro nosso próximo plugin. Então, na verdade, são dois aqui, já vou abrir eles direto. Vou tirar o Digicheck por hora daqui da minha frente. São esses EQs da Pultec. São dois aqui, né? Tem um que é mais para sessão de graves e agudos e tem outro que é para sessão assim mais de médio no geral, né? Esse aqui, como você pode ver, tem aqui as frequências, né? Esse aqui é o low e aqui os high frequencies. E aqui você pode tanto dar um boost quanto atenuar. Nesse primeiro eu não fiz nada, eu nem mexi, eu só gosto de ligar ele, fazer com que o som passe por ele já é muito bom. Tem vários outros EQs, provavelmente que só precisa passar por ele para já dar esse boost. O que eu mexi foi nesse outro aqui, como vocês podem ver, tem esse range de frequência. Eu coloquei um grauzinho, eu coloquei 1 dB ali nos 500 Hz, porque é uma frequência que, assim, geralmente eu dou sempre um ganhozinho ali, né? Porque na hora de mixar, muitas vezes, mesmo tomando maior cuidado para poder segurar essa frequência, assim, né? Manter e não cortar muito, eventualmente a gente acaba puxando um pouquinho para encaixar algumas coisas, e aí eu prefiro às vezes dar uma compensadinha disso depois aqui, mas não por correção, mas é pelo fato de que eu sinto que agrega. A mix já tava legal, mas ela pode ser puxada um pouquinho mais. Você vê tanto que é 1 dB, não é nada demais. E, bom, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Essa aqui a gente pode fechar. Os dois estão desligados. Reparem só, vou ligar um e vou ligar o outro. Vocês vão ver como já vai dar mais uma encorpada no som. Bom, bem sutil, né? Como vocês puderem sentir aí, né? Ouvir. É simplesmente uma corzinha que dá ali extra, nada super assim também, né? E é pra ser sutil, nada pra. A mix já tá meio que pronto, nada pra você mudar muito na hora da master, igual eu disse. É mais pra você deixar mais equilibrado, deixar bonito de se ouvir, passar e deixar mais colorido de certa forma, esse brilho extra que você pode acrescentar, né? Pode enriquecer o seu som. Bom, feito isso com esses dois, sem muito segredo, como vocês viram, aí eu vou para o Brainworks. Esse aqui é um equalizador MS mono estéreo, né? Eu consigo dividir, ele tem toda a seção de mono aqui, toda a seção de estéreo. Eu consigo fazer isso nessa parte aqui. Eu consigo selecionar o que ele vai trabalhar mais como mono, no caso, né? Desse Mono Maker. Consegue selecionar bem a parte de grave, que geralmente é o que você acaba deixando um pouquinho aqui baixo ali.
E aí você tem toda a seção. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu dei uns boostzinho, né? Eu trouxe mais coisa pra frente, tipo, muito sutil. Vocês vão ver que, por exemplo, tem esse boost aqui em 1740 Hz, né? Que eu dei 0.4 dB. E tem esse boost aqui em 267 Hz, que eu dei também 0.4 dB. Isso na parte de mono do som. Eu vou tocar, vocês vão sentir, eu vou segurar ali, vocês vão ver como ele vai filtrar ali, né? Vai segurar só a parte dessa frequência. Você tem o kill, porque que é o slope ali, você pode mexer. Eu acabei nem mexendo muito, do jeito que tava, já tava bem legal, eu só dei um ganho. Aqui também, por volta dos 5.000 e pouco, 5.800 Hz ali, digamos, dei 0.7 dB, e isso já na parte estéreo do som. E aqui também, 0.6 em 2.000 e pouco, 2.600, e 745 Hz também um ganho de 0.4. Eu fui só trazendo, aumentando um pouquinho essas frequências. Sutil também, como vocês vão ouvir aí, eu vou mostrar pra vocês. Vou te bypass ele aqui. Bem tranquilo, né, galera? Como vocês viram, é mais pra adicionar um brilhinho ali, tipo um arzinho, que nem vocês viram no final. É muito sutil isso, né? Então, e é totalmente de gosto também, né? No caso, porque imagina, eu tô fazendo a minha própria master, então isso ajuda bastante. Sutileza que eu acho que poderia acrescentar ali. Isso é muito importante também, já mencionando isso. Caso vocês mandem a track pra outra pessoa masterizar, ou vocês, porventura, acabam recebendo uma track pra vocês masterizarem, levar isso em consideração que tem sempre o lado pessoal ali do artista, no caso, né? O que ele espera da track, o que ele quis alcançar com aquilo. E quando você tá fazendo a master, você não pode meio que ultrapassar isso, né? Você tem que botar em relação o que o pessoal tá esperando, né? E também botar em prática o que você sabe ali, que você acha que pode deixar melhor, né? Mas sugerir, talvez, na verdade, ver se isso realmente agrada a pessoa que tá recebendo essa master, no caso, né? Quando você tá fazendo a sua, é muito mais fácil você lidar com isso. Bom, seguimos em frente. Aqui tudo tranquilo. Vamos voltar aqui, né? Isso aqui vai ser mais importante que no final, né? Pra gente dar uma olhadinha, vou mostrar pra vocês. Mas basicamente tem a questão a seção do True Peak aqui. E esse aqui é a relação dinâmica, né? Enquanto a sua track fica variando do limite que você botou lá, lembra que a gente adicionou o limite aqui embaixo, o Target Loudness, ele tá fazendo essa relação desse máximo de loudness que você espera pro que tá acontecendo, porque a track vai abaixando no caso, né? Então ali seria o limite, então ele vai medindo essa diferença de volume até o que você espera, até o alvo, né? O target, que é no caso menos 8 lufs. Bom, vamos indo aqui. Continuando, tem esse SPL Vitalizer MK2, muito interessante. Ele tem um compressor, tem algumas coisas dentro dele, bem legais. Tem uma distorção aqui até. O que eu uso dele é essa parte de EQ aqui e esse Stereo Expander, é o que basicamente eu uso dele. Eu consigo definir aqui nele a frequência que eu quero mexer, né? E aí eu consigo dar o boost que eu quero nessa frequência. Então aqui no caso, como vocês podem ver, eu dei em torno de 12.000 Hz ali, bem no agudo. Eu só dei uma puxadinha ali, né? Uma puxadinha até que boa, assim, se for pensar. Mas para trazer um pouco mais esses agudos para frente, né? Dar essa cor para eles, esse brilho. E aumentei um pouco a imagem estéreo disso aqui, do som, né? Eu vou mostrar para vocês com e sem também. Vamos ver se vocês conseguem sentir aí.
conseguiram perceber como deixou mais brilho, deu uma cor, assim, trouxe mais brilho, principalmente pro snare ali, pros hats no geral, essa parte mais agudinha, ela criou, veio mais pra frente. É isso que faz o Vitalizer ali, né? Ele é muito bom pra isso. E também como deu uma expandida na imagem em estéreo. De leve também, você não quer também, tipo, você arrastar muito isso no caso, né? Você já pegou e já controlou toda essa parte também durante a mix. O ideal é ajustes finos ali, né? Eu acho que daquele jeito ficou interessante. Continuando aqui, temos o nosso compressor Shadow Hills agora. Esse compressor é brabo. Ele tem. ah, ele tem dois lados dele, na verdade, estou usando um só. Eu vou dar uma explicadinha nele aqui embaixo, pra vocês ficarem mais atentos ao que está acontecendo. Eu tô meio que duplicando eles, né? Então eu tô usando tipo, meio que só um lado dele. E ele acaba trabalhando os dois lados mutualmente, digamos assim, né? Ah, ele tem dois compressores dentro dele, no caso. Ele tem esse compressor óptico aqui em cima, que praticamente não tem parâmetros, né? Só um threshold e um gain. E aí temos um compressor aqui de baixo que é um compressor VCA no caso, né? Que tem mais parâmetros. Ele tem um ataque, tem um release aqui, tem um threshold, tem o ganho dele e tem um ratio, que é, o corte, né? A intensidade que você vai fazer essa compressão, né? Quanto menor, né? Mais leve, quanto maior, mais forte a compressão. Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei ambos os compressores aqui no caso. E primeiro, vocês não precisam usar dois compressores no caso, né? Não é porque é que o Shadow Hills tem dois, ele é bem legal para master em geral também. Mas geralmente vocês podem usar um só. Eu recomendo talvez vocês usarem um compressor VCA, né? Que vocês tenham só um VCA já deve funcionar. Tem um da Tubetech que eu usei bastante. Vou mostrar ele na tela aí. Usei bastante esse compressor. Eu gosto bastante do resultado dele para master também. Ele é muito bacana. Então, porque vocês acabam tendo um pouquinho mais de controle nesse sentido, né? Bom, aqui no óptico, vocês vão ver que ele mal vai mexer nos dois, ele vai mal mexer. A ideia não é comprimir muito também, porque você quer preservar a dinâmica da sua track. Então, mas o que você vai buscar? Que você quer, tipo, geralmente, primeiro que nesse caso desse compressor, eu já consegui fazer um sidechain nele. Então, ele automaticamente, ele tem esse botão aqui, eu consigo tirar os graves. Eu não queria que eu comprimisse muitos graves. Eu acho que a parte de todo esse low end dele já tá muito boa. Então, eu não queria colocar essa compressão em cima desses graves. Alguns compressores têm, outros não. Mas de todo jeito, caso não tenha, é muito importante você tentar manter uma relação onde você consiga pegar esse tanto de grave, né? E também um pouco dos agudos. De uma forma equilibrada, né? Porque os graves são maiores, obviamente, né? Precisa de mais tempo ali para o compressor funcionar e os agudos são muito rápidos, né? Então ele acaba acontecendo essa compressão, às vezes nem dá tempo, na verdade, né? Tipo, para você setar um para o outro, né? Acaba comprimindo um, acaba não conseguindo comprimir o outro, então tem que ter um balanço muito legal ali. Aqui, como vocês podem ver, eu deixei um ataque um pouco maior, para preservar ainda mais esse low end das outras coisas que tem ali. Tem muita voz que tem na track, na parte grave, muita atmosfera, então eu queria pegar um tanto ali. E um release até que rápido, assim, né? Não muito rápido, mas um pouquinho. Vocês vão reparar em como mexe as agulhas ali, o tanto que tá comprimindo. Então, basicamente, eu ajustei o threshold numa posição que me agradava e compensei o ganho necessário para essa redução que aconteceu, né? Então, sem o Shadow Hills, bom, deu pra sentir bem aí como traz mais pra frente também, né? Além de acrescentar um pouquinho ali no ganho, né? Você vê que já foi subindo de levinho, foi subindo de levinho.
E já tá com volume até que bom ali, se parar pra pensar, né? Eu não reparei quando tá tocando ali, mas já tá basicamente perto dos 8 lufs, eu acho, né? Senão tá faltando muito pouco pra gente chegar no que a gente pretendia. E pra finalizar agora, no nosso chain, eu uso um Maximizer, que é também esse da Sonox aqui, que é o Inflator. Basicamente, ele é um Loudness Enhancer, né? Ele aumenta, assim, essa percepção sonora, essa percepção de volume, né? Da track no geral, né? De qualquer coisa. Eu simplesmente peguei e acrescentei, eu subi esse efeito dele aqui. Vocês vão sentir com e sem claramente a diferença. Bom, bem claro, né? Tanto que ele aumenta-se essa percepção, né? E sem subir, assim, exageradamente o volume, né? Que pegou e deu um ganho, assim. Ele acaba acrescentando, assim, uns harmônicos muito bacanas, né? Ele acaba ajudando muito nessa percepção de uma maneira muito legal, muito simples, assim, de trabalhar, né? Basicamente, como vocês viram, eu simplesmente subir esse botão de efeito. Eu vou baixar ele pra vocês sentirem, né? Tá em 36.8. Vou mostrar pra vocês sentirem o quanto dá pra subir também. Bem interessante, né? Bom, basicamente é isso, galera. Vocês podem ver, o chain tá todo ligado agora. Temos essa track. Vou voltar só ali no limiter para mostrar para vocês. Esse aqui também, ele dá essa... Quando o Safe Mode tá ligado, ele acaba aumentando, né? Esse enhance também do loudness, nessa essa percepção. Vou mostrar para vocês. Quase igual o Maximizer faz ali, né? O Oxford. Guys, I think I just saw Elliot, guys. Bom, bem legal esse aqui, né? Então, eu acho que é isso, galera. A gente chegou aqui basicamente no nosso alvo, né? Bom, então vou passar aqui de novo, né? Basicamente o que eu utilizei para fazer essa master. Temos um Ampex aqui, que é um simulador de fita, né? Analógica. O Pultec, que são EQs. Bem bacana. Você tem esses aqui na Waves também, se eu não me engano. Brainworks, um EQ MS. O SPL Vitalizer, para dar um ganho nos agudos, basicamente, ali aumentar um pouquinho o estéreo. Shadow Hills, compressãozinha de leve também, nada, vocês viram basicamente mal mexe a agulha. O Maximizer, né, que é o Inflator aqui, que esse aqui é bacana demais, esse aqui é muito legal, se vocês puderem, eu recomendo de coração, assim, esse é monstro. E esse limiter também aqui da Sonox, que é bem bacana, tem bastante parâmetros pra mexer com ele. Eu nem mexi muito nessa parte de pré-process aqui dele, porque não foi necessário, mano, não precisou mexer no caso. Bom, comparando com a outra track, agora tem outra track lá, né? Vamos dar uma ouvidinha nela de leve, pra ver. Eu sei que ela tá mais alta. Se vocês separarem aqui, ó, vou soltar essa, a gente vai ver quanto é que tá batendo aqui em loops, né, em média, e vamos ver a outra, quanto é que tá batendo. E aí a gente vai ver. Eu posso mostrar pra vocês como é que vai chegar igual, no caso, né? Deixaria igual. Só seria acrescentar tipo, mais uns 2 dBs de ganho aqui. Mas eu acho que não é muito necessário. Eu prefiro preservar essa dinâmica, que já tá bem... O volume dela, a percepção sonora dela tá bem legal. E
E a dinâmica também tá bem bacana, né? Então, vamos ver, a Master tá aqui. Vamos dar uma ouvidinha nela, vamos dar uma ouvida na outra. E basicamente é isso, galera. Bom, como vocês viram, dá pra chegar no mesmo volume, até mais, na verdade, mas eu prefiro preservar essa dinâmica aqui. Em relação à harmonização das frequências ali, né? Onde tá batendo. Como é que tá batendo o agudo daquela track, como é que tá batendo o grave daquela track em comparação à que eu tô fazendo aqui, que a gente fez agora. Eu achei bem similar no caso, né? Mesmo porque a mix já tá. Eu acredito que foi bem feita ali, né? Então, sem muito segredo, como vocês viram, galera. E encerramos com essa track agora, na verdade, né? Essa track provavelmente vou colocar no álbum agora, que eu tô pretendendo lançar esse ano. Esse que vai lançar dois álbuns, pretendo lançar dois álbuns, um solo e um collab, e esse vai pro álbum solo. E é isso, galera. Em relação à dinâmica, como é que fica, a questão dos Luffys, tem os Luffys os momentâneos, né? E tem o Luffy mais ou menos médio no caso, né? O Luffy máximo que ele dá aqui de cada lado. Tem aqui no Cubase, tem como você vir aqui, botar em loudness, ele dá o short term e o momentary aqui. E o integrate, tipo, é a média, no caso, né? Então dá pra vocês acompanharem. Reparem na dinâmica, como a track consegue mexer, entendeu? Essa parte é interessante, né? Você pode ter uma track muito alta que ela fique socada aqui em cima, assim, e não tenha movimento, né? Tá bem alto às vezes, mas não tem muita dinâmica, né? Eu prefiro poupar isso. Bom, é isso, galera.